Olá, cancerianos e cancerianas! Como vocês estão? Feliz julho! Quem faz aniversário em julho, levanta a mão, deixe nos comentários para eu te desejar parabéns. Vamos ver quais são as energias? Estou gravando este vídeo no dia 30 de junho, onde temos a energia do dia 1 do ano 1, a energia do 1, quando somamos 30 mais 6 mais 2026. A leitura que eu gravei para o dia 30, nossa gente, bateu tudo, tudo. Dinheiro chegando, dinheiro voltando, coisas boas acontecendo, novidades, notícias, enfim, só coisas boas. Espero que também estejam acontecendo com você, com vocês, mas vamos ver através do oráculo quais são as mensagens para julho. O que precisamos saber exatamente agora. Temos o oráculo número 25 e tudo no seu tempo divino. Este é o momento de colheita. Começamos o mês com esta energia de colheita. Começamos este mês com uma energia muito forte do ar, Aquário. Então, para o signo de Câncer, como você poderia relaxar um pouco? Deixar fluir. Simplesmente fluir, sem temer se vai ou não acontecer, sem se desesperar, ao ponto de relaxarmos, de respirarmos. Mas vamos ver através do tarô, vice-versa. O link deste deck vai ficar entre os produtos do canal, mas vamos ver quais são as mensagens através do tarô. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Então inscreva-se, ative o sininho, compartilha, deixa seu like, comentário, hype o vídeo e o que precisamos escutar neste exato momento. Eu quero embaralhar bastante. Tá bem fluido, tá? Nenhuma carta está pulando, saltitando. Começamos com o 5 de ouros. Vamos torcer para que venha uma ajuda. Mas caso esta ajuda não venha, como você pode aproveitar o momento para ter ideias, propostas de governo, para o seu governo, para a sua vida? Olhe para você como se você fosse uma terceira pessoa, uma outra pessoa. Tente não se isolar, mas também tente não esperar milagres. Esta carta fala de saída. 8 de ouros, você colocando a mão na massa. Neste caso, você vai ter que fazer algo por você. Aqui podemos estar falando também de ir para esta abstração ao ponto da ideia vir, da solução vir. Fluir, entrar no barquinho e deixar a maré te levar ao ponto de te mostrar cenários diferentes, porque você está muito preso nas suas questões, na sua cabeça, no que falta, e não no que você tem em excesso. Então, 8 de ouros representa reconhecimento, representa trabalho, representa ação, independente se é sobre dinheiro, se é sobre trabalho, sobre relacionamento. Como você poderia largar o controle? O não querer é libertador. Aqui parece que você quer, mas você não está no lugar certo, com as pessoas certas. Aqui temos o 7 de ouros. Existe muita energia de espera. Ok. Gente, acredita que uma inscrita falou que as minhas leituras são muito pesadas, mas que eu posso fazer? Vem 5 de ouros, que fala de escassez. Vocês querem que eu faça como os outros canais? Que fale que esta carta aqui é um dinheiro chegando do nada? Uma prosperidade vindo do nada? Que um milagre vai acontecer? Que um arcanjo, um orixá, ou blá blá blá?
vai fazer por você? Aqui neste canal é sobre o que você vai fazer em relação a esta situação, caso você esteja passando. Mas de repente pode ser uma pessoa extremamente criativa, que neste exato momento está sem ideias. Então é só um momento. E você relaxando, respirando, saindo um pouco, abstraindo, você encontra um entusiasmo, uma inspiração, uma motivação. Aí você volta correndo, coloca no papel, tira do papel, cria. E o reconhecimento vem. E esta carta 7 de ouros é justamente sentar e esperar esta carta, o resultado, o 8 de ouros. Neste caso, é preciso regar, adubar, cuidar do jardim e não ficar pensando no resultado. O processo tem que ser interessante, tem que ser brilhante. A partir de agora, Júpiter está no signo de Leão. Olha que sorte eu tenho. Eu tenho Júpiter em Leão na casa 9, que fala de expansão, viagens, conhecimentos, trocas de culturas. Então, assim, este Júpiter em Leão, ele quer uma expansão, mas por onde você passar, você chamar atenção. Brilhar, ter ideias, ser criativo, não colocar o seu valor nas mãos de alguém. Então, assim, não dá para não falar de uma forma profunda sobre o que as cartas mostram. Temos o 10 de espadas. Tá entendendo? Que não dá para mentir para vocês. Temos aqui o 6 de espadas e temos a carta canceriana, a rainha de copas. Então, meus amores, ok. Talvez, nesta primeira rodada, vou fazer outras, então fiquem do começo ao fim, mas nesta primeira rodada, para julho, parece que você sim pode sair de uma escassez. Seja energética, seja financeira, seja sentimental, não sei, mas dá para sair. Só que é importante essa autorresponsabilização. O 10 de espadas é a carta mais desafiadora do tarô, porque ela representa a tristeza. Neste caso, o lado luz representa você deixando essa carcaça para trás e renascendo. Muita energia do eclipse, e vamos ter um eclipse em agosto. Mas enfim, é uma energia de renascimento. Mas aqui é o ápice. A sensação de fui enganado, fui apunhalado, sou excluído, ou nunca vem para mim. E este pensamento, esta sensação, transforma vidas. E nem sempre essa transformação é boa assim. Então assim, você vai precisar cuidar das suas águas. 10. Parar de trabalhar para alguém, parar de ser por alguém e começar a fazer por você. Esta água aqui precisa ser cristalina. A sua intuição, a sua criatividade precisa voltar, ou o seu ânimo, a sua vontade de viver e ser precisa voltar. Eu não sei se esta dor é sua, pode ser que você esteja lidando com a dor do outro, tentando suprir as necessidades do outro, bancando outras pessoas, e isto pode estar gerando uma certa escassez, pode ser. Mas vamos mudar um pouco a energia. Vamos ver mais mensagens. O que precisamos saber exatamente agora. Cancerianos e cancerianas. Leitura geral atemporal. Aproveite a oportunidade e agende a sua consulta. Valores bem acessíveis que vocês vão amar. Mas vamos ver quais são as mensagens para julho. Sobre o trabalho. Vamos falar especificamente do trabalho. Quer sair? Temos o oráculo número 35, falando qual possibilidade que você pode sonhar e transformar em realidade. Como você poderia transformar as suas preocupações. Então chegou a hora de transformar a sua ansiedade, a sua preocupação em admiração. O que você pode olhar e falar, eu quero conquistar, eu quero vivenciar. Não é nem a conquista em si. Vamos sair deste modelo
onde temos que conquistar, vencer, ganhar. Vamos sair um pouco disto. É sobre o prazer que você sente fazendo. Como você pode admirar de verdade o que você escolheu fazer. E como consequência vem o dinheiro, vem o reconhecimento, vem o sucesso. Mas aqui é sobre admiração, respeito pelo que tanto quer ao ponto de te preocupar. Então, qual sonho você evita lutar, mas qual habilidade você poderia usar para que este sonho meta se torne realidade? Ok, mensagens do tarô. Sobre o trabalho, temos energia de Mercúrio, temos energia do signo de Gêmeos, temos aqui os enamorados. Mercúrio está em Câncer, neste exato momento retrógrado. Conversas com você, conversas com seu passado, conversas com seus amigos, familiares, coisas que vocês poderiam destravar para que você andasse mais rápido, ou andasse com afinco, sabendo para onde está indo. Não aquelas pessoas que ficam indo sem direção, só batendo perna. Não, você sabe exatamente aonde você quer chegar. Aqui é um posicionamento, é uma comunicação perfeita, neste caso não violenta. Podemos estar falando também de compromissos, contratos. Não é o momento de assinar contratos, porém pode ser o momento de rever contratos, compromissos, acordos, aquilo que você falou que ia fazer. Mas pensando bem, vai ser tão cansativo e talvez você possa cancelar, tá? 8 de espadas. Ou se questionar o porquê é cansativo para você. Pode ser uma ótima ideia, uma ótima oportunidade. Se escolher, ir e fazer pode ser uma ótima oportunidade. Mas tem alguma coisa que foi dita, foi pensada, foi vivida, que faz com que você tenha receio. Não saber lidar com tudo, a carta do carro, e temos o 7 de paus. Dá os seus pulos. Você precisa fazer por você alguma coisa. É cansativo? É cansativo. É exaustivo? É exaustivo. Talvez você tenha feito isso a vida toda. Mas se eu te disser que você fez a vida toda, talvez de uma forma errada? E se eu disser que o conceito por detrás pelo qual você estava fazendo pode ter sido equivocado? E agora, Mercúrio em Câncer vai fazer você olhar, reanalisar e perceber que poderia ser muito mais fácil. Você gastou energia à toa, por isso que você está tão cansado. Antes você estava trabalhando para alguém, neste exato momento você está trabalhando para você. E esta pode ser a decisão que você venha tomar. Mas o 8 de espadas é você podendo sair, se levantar, ir, viver a sua vida e você está lá, exatamente como te deixaram há tanto tempo. Não vai por ali, é perigoso, e você nunca foi por lá, nem para saber se realmente é perigoso. Então tem coisas que você acaba não fazendo, sonhos que você acaba não lutando, não dando as caras por alguma coisa. Mas está prestes a acabar. Vamos torcer para isto, porque o 9 de ouros fala exatamente de você ser o que você sempre quis ser. Fala de você realizando metas, ganhando dinheiro, estável. Talvez nem todos os problemas sejam resolvidos, mas muitos são. E talvez você possa olhar para tudo de uma outra forma, ter tempo de fazer outras coisas, principalmente trabalhar para você. Aqui existe um movimento. Normalmente esta carta fala do lado sombra, mas quando eu vejo a carta, o carro, indo, significa que você pelo menos está fazendo alguma coisa. E dá uma sensação de atravessei a linha. O nosso mundo era apenas isto, e agora estou ali.
Estou vendo outras coisas. E por isso você está aqui, encontrando um atalho. Até porque a impressão que dá é que não é de uma pista. É diferente. Parece que você está indo por um caminho alternativo. E isto pode ser o seu atalho. Pode ser a sua defesa. Só que é preciso sair desta prisão mental de que lá fora é arriscado. Você nem está vendo, mas no seu imaginário existe perigo. Percebe que a cor não está nítida? É porque não existe. O medo só existe na sua cabeça. Eita, gente! Então, para o trabalho, existem possibilidades de rever o que já foi, né, feito, pensado, decidido. Talvez algumas coisas caiam, outras entrem. Mas aqui é sobre entender o que já existe. Talvez não seja o melhor momento para começar alguma coisa. É claro que vão ter pessoas que vão começar a trabalhar, assinar a carteira, assinar um contrato, começar um projeto. Tomara que dê certo, né? Mas normalmente, depois de um tempo, quando este Mercúrio fica direto, algumas coisas caem. Algumas coisas acabam não acontecendo. Mas enfim, vamos falar um pouquinho da espiritualidade e depois eu vou tirar algumas cartas por decanato. Deixem o like, ativem o sininho, compartilhem este vídeo, hype o vídeo e vamos crescer. Cancerianos e cancerianas. O que a espiritualidade quer nos falar? Começamos com o Imperador, o arcano número 4. Gosto, porque ele está no controle. 9 de copas. Aqui estamos ainda na semente, na plantação, na espera. Porém, o mês começa com uma energia de ação e não de espera. É momento de colheita. Por enquanto. O arcano número 1, o mago, do lado luz. E temos o 6 de paus também do lado luz. Pessoas falando bem de você, pessoas vendo o seu potencial. Cavaleiro de copas, energia canceriana, conseguem ver o caranguejo? Esta é uma energia também que traz alguém interessante, profundo, educado, edificante para a sua vida. Pode ser você sendo assim, por isso você tem esse reconhecimento, mas aqui eu vejo que sonhos estão se tornando realidade, não porque você esperou, porém, porque você mostrou. O arcano número 1, energia fantástica, o começo de uma história. O mago fala muito de vender uma imagem, mudar um pouco o visual, mudar um pouco a estética, a dinâmica, usar as ferramentas quase que de uma forma programada, arquitetada, com objetivo, como se você estivesse ensaiado. Epa! Só um minuto. É como se você estivesse ensaiado para fazer esse show. E olha que oráculo maravilhoso, o oráculo número 26, falando que existe um alinhamento da alma. E que é momento, que chegou a hora de uma mudança radical. Como você pode se mostrar de diversas maneiras, ou talvez de uma maneira que você nunca se mostrou. Eu estou falando aqui é reforma, aqui é transformação da Xuxa, um dia de princesa, cara nova, cabelo novo, enfim, perfume novo, um discurso novo, uma energia nova, quase que irreconhecível. Aqui pode ser a sua persona conquistando o que você deseja. Esta é uma carta que fala de promoção, ascensão, prêmios, enfim, ser aprovado em alguma coisa, ganhando alguma coisa, alguém votando para a sua vitória.
Então, para vocês que têm um trabalho, alguma coisa que pode ser mostrado, mostra. Tenha orgulho do que você construiu, da carreira que você construiu, da história que você construiu. Até para vocês que estão buscando relacionamentos, não fiquem apenas na vontade, na espera. Perceba que existe uma imagem, um jeito, uma energia, um posicionamento, uma atitude que vai chamar a atenção. Sendo assim, você vai poder escolher. E esta é a ideia. Eu protejo os cancerianos. O canal é canceriano. E a ideia é você transformar a sua sensibilidade, o seu carisma, as suas habilidades em marketing para você ter e ser tudo que você quiser. Inclusive no amor. Mas aqui eu vejo muitas coisas bem interessantes acontecendo em vários segmentos. Mas aqui eu sinto que existe chegou a hora. Você pode agora. Existe uma popularidade. Às vezes você é uma pessoa incrível, mas ninguém sabe, porque ninguém sabe que você existe. Como que você vai ser considerada incrível? Então é importante pensar nisto, se mostrar mais, aproveitar este Júpiter, que é o planeta da expansão, no signo de Leão, que é o signo do show, do palco, da coragem, do coração, da espiritualidade, da criatividade, do vavavum. Do vavavum. Mas enfim, primeiro decanato. Vocês que nasceram entre os dias 21 de junho até o dia 30 de junho ou 1º de julho, qual é a mensagem para vocês? O que precisamos saber exatamente agora? Começamos com o Papa e caiu do lado luz. Maravilhoso. Esta é uma carta de decreto. Esta é uma carta quase que... fala de casamento, fala de alguém assinando, confirmando, aprovando. É como se você estivesse tendo uma situação, uma relação, enfim, com autoridades ou com alguém de alto escalão. Podemos estar falando de contratos. O Papa fala muito do comunicador, né? O grande comunicador. Então a sua comunicação pode ser bem interessante. Temos aqui o 10 de paus para vocês. Será que chegou a hora de pedir aumento? Será que vai ter um certo momento um pouco mais acalorado com o seu chefe? Será que existe talvez até certo abuso de autoridade? Ok, apareceu a roda da fortuna e o 9 de copas novamente. Temos o 8 de copas e temos o 7 de espadas. Então assim, primeiro decanato, alguns cenários, tá? Várias coisas podem representar esta leitura. E também, gente, não dá para colocar um título no vídeo que represente a leitura, porque eu falo trilhões de coisas. Qualquer título, qualquer capa, funciona para qualquer vídeo, porque eu falo tudo aqui. Enfim, então, primeiro cenário. 6 de paus. Você ganhando a promoção, você de repente sendo promovido, ou você talvez lutando pelos seus direitos, falando, pedindo aumento, enfim, exigindo alguma coisa, meio que não querendo mais ser usado. 7 de espadas é quando alguém rouba a sua ideia, ou rouba seu tempo, a sua vibe. É quando você não pode usar os seus conhecimentos para ganhar para você. Mas todo mundo sai ganhando e você acaba sendo apenas um número. Não sei, alguma coisa está te incomodando aqui, tá? O 8 de copas é quando você avista algum lugar melhor. Então pode ser uma negociação, uma renegociação, mas pode ser também você saindo deste lugar, ou sendo mais valorizado em outro lugar. Isto serve para as relações também, tá? Porque essa carta fala de casamento. Eu sei que na realidade de todos, por isso que é interessante agendar a sua consulta.
Mas a mensagem para o primeiro decanato veio como um alerta para não ser usado ou deixar de usar as próprias ferramentas e alguém usar no seu lugar. Mas existe aqui uma reivindicação. E estar no lugar que te valoriza mais, que te respeita mais, que sabe da sua história. Ok. Segundo decanato, vocês que nasceram entre os dias 1 de julho ou 2 até o dia 11 de julho, quais são as mensagens? Feliz aniversário, meus amores. Deixe nos comentários como está sendo. Sol chegando no seu dia, passando pelo seu dia. Quais são as energias? Saíram duas. Temos a roda da fortuna, sorte e dinheiro. Amo. Temos aqui o as de ouros. Isto representa o tocar pela primeira vez. Isto representa alguma coisa dando resultado ou sendo iniciada. Então, coisas do tipo, era um dia normal e de repente veio uma promoção. Ou era um dia normal e de repente, pá, caiu seu dinheiro na conta. Era um dia normal e de repente você assumiu uma nova posição. Ou a sua sorte está mudando e te trazendo resultados. Finalmente conseguiu o trabalho, ou finalmente entrou numa relação, ou finalmente entrou no eixo. Existe uma mandala aqui, né? Alinhada. Ok. Temos o Cavaleiro de Espadas. Esta é uma carta de buscar conhecimentos, informações, aprender. Está bem forte o aprender e começar aqui com estas mudanças. Bem positivas as mudanças, tá? Temos o Príncipe de Espadas. Maravilhoso. Temos As de Espadas. E temos a carta O Diabo. Tirei bastante cartas para vocês, hein? Deixem uns likes. Temos aqui o Cavaleiro de Paus. Então, vamos ver, segundo decanato, mudanças, começos, informações, conhecimentos, mais razão e menos emoção, estratégia, caso você queira manipular uma situação para você se dar bem, mas como algo, uma missão, um propósito ou até mesmo uma ambição. Esta carta para o trabalho é fantástica. Você correndo atrás das suas coisas, conquistando os seus objetivos. E esta carta, que representa Capricórnio no tarô, está vibrando o começo do mês com a lua cheia que está acontecendo neste exato momento no signo de Touro. Então, quando eu vejo todas essas cartas juntas, se eu fosse você, o que você quer ser? Qual especialização você busca? Ou o que você quer viver? Do que você quer viver? Talvez você não possa, querendo ou não, você pode, né? Mas vamos supor que você não possa, da noite para o dia, fazer este movimento. Mas você pode fazer um curso, você pode buscar sobre o assunto, você pode entender bem. Quando você puder transitar para um outro lado, para um outro momento, para uma outra profissão, para uma outra situação, você sabe tudo sobre o assunto. Mas assim, se você colocar um pouquinho de propósito, ambição, se você está sentindo uma vontade de produzir, por você, eu falo isso, parece bem capitalista, mas nem é sobre isto. É sobre você. Às vezes, para muitos, a própria existência só significa algo porque cria, porque acontece, porque faz algo, faz magia. Esta vida, ela é muito mais um grande show do que apenas uma vida. E para essas pessoas, o fazer é extremamente importante. Para estas pessoas, o ser é extremamente importante. E eu sinto que a verdadeira espiritualidade é aquela que acende o seu perispírito para você sim ser, fazer, acontecer a todo momento. Parece que quando este perispírito é apagado, de alguma forma abafado, a gente se torna pequeno. Nos colocamos dentro de uma caixa. Ficamos invisíveis.
para o mundo. E como assim? Alguém que deveria estar aceso se tornou invisível. Não pode, né, gente? Não pode. Mas, enfim, vamos falar com o terceiro decanato. Terceiro decanato, vocês que nasceram entre os dias 12 de julho até o dia 22 ou 23 de julho. Quais são as mensagens para vocês? Terceiro decanato. Deixem um like, ativem o sininho, compartilhe este vídeo, hype o vídeo. Olha, caíram várias e vou pegar como uma única energia. Talvez também, porque caíram muitas mesmo. Temos aqui o As de Ouros, temos o 10 de Espadas, temos o 9 de Espadas, a Torre, 5 de Copas, a Força e temos o As de Copas. Gente, aqui veio um combo, nem vou pegar, não vou embaralhar de novo, tá, gente? Porque assim, tá, vamos pegar sim, que depois reclamam. É como se, é momento de colheita, né? É como se vem, de repente, para alguns, e vamos rir disto, é como para alguns tudo viesse ao mesmo tempo, sabe? Sabe aquele momento que a gente sabe que a gente quer chorar? Só que a gente não tem necessariamente o mood para chorar agora. Então a gente vai e coloca aquela música que a gente sabe que se a gente escutar 1 minuto a gente chora. Então a gente provoca o sofrimento para ocupar um espaço, ocupar um tempo ou justificar um amor, ou justificar um acontecimento. Não sei. Por isso que eu não quero pegar. Mas aqui parece que esta fórmula pode ser desmascarada, pode ser resolvida, pode ser até mesmo apagada. Eu falo isso porque eu já fiz isto há muito tempo atrás. Existe também um amadurecer. Esta carta Força fala para você ver do lado sombra, fala para você olhar para sua vulnerabilidade. Não como, ai de mim, mas olha como eu sou incrível, olha, eu passei por isto e passei por isto. Eu venci isto. Se muitas vezes alguma coisa não tão positiva entra na sua vida, acontece na sua vida, talvez seja porque você seja muito forte. Eu sei, é cansativo ser forte. Mas ninguém tem uma cruz mais pesada do que pode carregar. Então, trabalhe um pouco essa parte, porque muito desse sofrimento é nutrido por você, de alguma forma. Terceiro decanato. O que precisamos saber exatamente agora? Prontos? Já começamos com a Imperatriz de costas, porém uma Imperatriz, energia de Vênus. Então temos Vênus e Júpiter em Leão. Qual o plano que está na gaveta que pode dar vida? Qual o objetivo que está na sua cabeça que pode salvar a sua vida financeira, profissional, amorosa, os seus sonhos? Esta é uma carta que fala de maturidade, que pede maturidade, mas também fala de criatividade, de poder de fertilização, de colheita, de abundância. Temos aqui a Rainha de Ouros, maravilhosa também, energia de Vênus. Então, bem forte a Vênus no seu mapa. Tenta descobrir em qual casa você tem a Vênus. Em qual signo você tem a Vênus. Aqui estamos falando muito de algo inspirador. De repente, agora você tem um dinheiro, tem a possibilidade de custear este objetivo. Pode ser uma casa, pode ser uma viagem, pode ser um bem. Mas claro, né, pensa bem, porque algo muito grande é melhor não fazer no Mercúrio retrógrado. Mas ele vai ficar até o dia 23 de julho, então depois disso, meus amores, você pode ir. A dúvida acabou, o céu ficou mais claro. Claro que Mercúrio retrógrado não é um monstro não, tá? Na verdade, ele pode trazer muitas respostas. Você pode entender melhor muitas coisas.
E esta é uma carta que fala para você escolher com o seu coração, usar a sua intuição na hora da escolha. Na verdade é bem óbvio, né? Aonde o seu coração se sente mais quentinho, aonde você se sente mais seguro. Aqui está falando muito de segurança. Temos a lua eclipsada, o 9 de ouros, com a imagem da lua também, e temos o 2 de espadas com a lua. E temos o as de espadas, terceiro decanato. Bom, eu sei que não é fácil, mas se a maré está boa, vamos fertilizar alguma coisa? Vamos colocar na mesa alguns potenciais, alguns valores, algumas vontades, alguns amores. Talvez nem seja tão complexo escolher, mas é preciso personalidade, maturidade e talvez se colocar mais. E aqui parece que você vai se destacar, que vai ser visto como algo raro. Aliás, para quem quer lançar alguma coisa, pode ser interessante ser visto como alguma coisa diferente. O eclipse não dá as caras todo dia, toda hora. Então a sua ida, ou o seu fazer, a sua ideia, o seu projeto, a sua nova versão, pode ser algo raro. E por isto as pessoas admiram. Esta carta fala muito de carregar o tesouro no peito. A própria presença conta uma história. Então, terceiro decanato, aqui tem energia de admiração, de respeito, de vitórias, de conquistas, de boas escolhas e de algo quase que um evento, um eclipse. Algo pontual que você brilha diferente. O que você fala, o que você faz, o que você vive pode ser algo bem diferente. Mas é quando você coloca esta imperatriz para jogo. Mas é claro que é uma leitura geral, né, gente? Atemporal, e caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular, TV e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.